Wakecast, podcast do Wake. Fala, galera! New Wakecast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio sobre relacionamento. Eu sou a Erika Andrade. E eu sou o Douglas Andrade. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, vai lá na rede social e siga @souneway, porque nós temos informações, temos cursos, temos tudo aquilo que você precisa para caminhar junto com preparo. Isso aí. E também Ministério da Família IBA. Já vai lá, já segue a gente no Instagram. Se ainda não ativou as notificações, vem com a gente. Atitude TV é o canal da sua igreja, da minha igreja, da nossa igreja. Hoje a gente está com um casal muito fofo. Jovens casados com apenas Aleluia. 1 ano e 9 meses. Estão in love. Se você não percebeu, nós estamos tendo um rejuvenescimento. Aleluia! No Ministério Né? de Família. Chegaram para somar. Multiplicar, amor. Aqui a visão é multiplicação. Unção de multiplicação. Ah, é verdade. Crescer e multiplicar. Vão somar verdade. esforços e multiplicar resultados. A gente tem um papo muito bom para conversar, mas a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito necessário, muito desafiador, que é relacionamento abusivo. Com certeza. Alguns outros convidados chegaram a tocar no assunto, mas não foram mais aprofundados, né? Uhum. Então hoje nós vamos dar uma clareada nesse assunto para que você entenda, para que você possa identificar os padrões e para que você possa fugir. Isso aí. Sejam muito bem-vindos, Alian e Milena Ferreira. Tudo bem? Primeiras damas, Alian. Alian. Sim. Alian. Isso. Alian, gente. Prazer ter vocês Então, aqui me com a chamo gente. Milena, tenho 26 anos. A gente está na Atitude desde 2019, né? Uhum. E agora a gente está muito feliz, né, de participar desse assunto que é tão relevante, Uhum. Desafiador. desafiador. E muitos não querem falar sobre esse assunto. É. Uhum. É Vocês verdade. viveram isso? Sim, Sim. vivemos isso. Para você ter uma noção, Alian, nós fizemos no New Way um culto falando sobre isso, deu um engajamento na rede social, mas presencialmente ninguém apareceu. Não vou dizer ninguém porque tinham poucas pessoas que não era compatível com a interação que houve na rede social. Talvez porque a pessoa se sinta assim, não, vão saber que eu vivi isso, ou então que eu, entendeu? Então, assim, eu acho que hoje em dia nada está escondido. Tudo está na internet, tudo está à luz da rede social. Então, por que ter medo de falar? Por que ter medo de compartilhar se a gente está ajudando o outro, né? Quando a gente identifica um padrão, a gente vai lá e quebra esse padrão. E infelizmente esse tema também chegou dentro das igrejas. Então a gente precisa conversar sobre esse assunto como uma forma de alerta, de também informação, Instrução, né? instrução. E tá aqui um casal que vai contar o testemunho deles do que foi viver um relacionamento abusivo. Mas antes disso, a gente vai começar com o sonho de casar virgem, né, da Milena. Vamos falar um pouquinho do seu sonho? Foi até antes de namorar, né, o Alian? Exatamente. Na verdade, esse era um sonho e um desejo do meu coração, né? Sempre foi. E esse sonho ele se iniciou quando eu tinha 15 anos e eu, de fato, me converti e me batizei. Eu não nasci num lar cristão, mas a partir do momento que eu me converti, eu já entendi esses princípios, né? Fala só mais um pouquinho perto. Eu já tinha entendido esses princípios e comecei a carregar isso para a minha vida, né, como um objetivo. Né? Não de ficar por ficar, de namorar por namorar, mas eu gostaria sempre de visar um casamento. Né? Eu sempre pensei, na verdade, no meu futuro. E sempre pensei muito nas consequências, né, dos meus atos. Então, esse sempre foi um sonho. E aí? Até o Alian chegar na sua vida. Exatamente. O Alian foi, de fato, meu primeiro namorado, né? E ele chegou no momento, né? Eu tinha 23 anos. E, enfim, já estava me guardando, né, para o Senhor.
E isso foi algo, assim, bem fora da curva, né? 23 anos, virgem, e onde, sim, todas as minhas amigas praticamente, né, já tinham perdido a virgindade. E eu me encontrava frequentando uma igreja, mas eu não estava firme, né, nessa igreja. E era um momento bem delicado da minha vida, onde ele chegou e a gente se conheceu, mas, assim, as coisas fogem do controle, né? A gente idealiza algo até namorar, e quando a gente namora, é tudo diferente. É tudo diferente. E, por ser um cara muito mais velho, né, do que eu, Mais vivido. muito mais vivido, Já tinha dado uns perdidos aí. Calma aí, depois deixa ele. Ah, Não, então, eu ia te sei. perguntar dela. Ela já falou, agora vamos entrar aqui, irmão. Como é que... 38 anos. E 38, essa diferença toda de idade, em algum momento, 12 anos. não impactou, não? Eu acho que o fato de eu ser mais vivido, né? E eu me batizei com 17 anos de idade na igreja metodista, que fica aqui ao lado, né? Aquela que tem uma casinha. Aham. E minha mãe, ela é cristã, né? Foi ela que persistiu nisso e continua até hoje. E depois que eu me batizei, eu me afastei da presença do Senhor, né? Eu fiquei muitos anos afastado. Então, eu trouxe, talvez, né? Talvez não, com certeza, uma bagagem muito ruim para essa preservação da Miliana, né? Porque eu acredito que a gente, né, sabe que os hormônios estão à flor da pele e eu não entendia, talvez, esse momento dela Desse de se guardar, sonho dela. desse sonho, né? E, na verdade, né, isso foi um grande problema para a gente, porque eu não acreditava na virgindade dela. Você não acreditava? Não acreditava. Ele não acreditava que era possível ter uma causa da menina idade? de 23 Verdade. anos. E porque eu também acho que eu já tinha me poluído demais. Você Sim, tinha tido várias relações Várias, sexuais com várias, outras Sim. mulheres. várias. sim. E isso me machucou demais E também, né, na isso, A gente época. vai chegar nesse tema, mas Aham. isso no casamento trouxe e traz ainda sérios problemas que a gente está vencendo, Uhum. né? Por conta dessa bagagem. Sim. Por isso é tão importante se preservar e esperar no Senhor, né? Uhum. Enfim. Então acredito que Você não se sentiu culpado por ter O- quebrado, então rompido o sonho dela? então eu não tava muito, por mais que eu conhecia os princípios, Ah, eu não os praticava. você estava afastado da presença de Quantos anos você Deus. se batizou? Me batizei com 17 Mas anos. ele se afastou. Não, sim, é só para entender a importância de, quando um jovem fosse batizado, entender o que ele está fazendo. Sim. Sim, sim, verdade. Isso é muito importante. A maturidade, e é uma né? coisa que assim também não. Eu acho que hoje a nossa igreja tem uma manutenção para o jovem muito legal, coisa que eu não tinha na época. É lógico que a nossa vida é feita de escolhas, mas isso é muito importante. O trabalho, né, que se faz aqui é referência. O a isso. cuidado, né? Sim, Com o jovem, com o casal, casado. sim, e é hoje o que eu penso muito em fazer, né, pelos meus sobrinhos. Uhum. Eu sei que eu hoje encontro algumas dificuldades de trazê-los e tudo mais, mas eu penso, toda vez que eu estou com eles, eu penso sobre isso. Nossa, eu já tive essa idade e eu sei que é a idade perigosa. E a gente toma, né? Lógico que foi uma bênção para mim ter me batizado, foi um momento marcante na minha vida, por isso estou aqui hoje, mas foi a graça do Senhor, né? Porque eu poderia não estar aqui. Sim. Passei Sim. por caminhos que talvez Poderiam ter sido evitados sim, devido às suas escolhas ruins, é isso? sim, com certeza. Então, assim, esse momento foi difícil para a gente, porque eu não respeitei essa preservação dela, né? A gente praticou o ato sexual antes do noivado mesmo, e a gente, na verdade, estava se conhecendo, né, amor? Vocês estavam namorando há quanto tempo? Então, a gente tinha pouco tempo de namoro, né? E a gente, na verdade, tinha uns 6 meses, só que a gente terminou, né? A gente terminou e Antes depois... da relação sexual ou depois? Não, a gente terminou depois. Assim que eu perdi
Se passou um Essa tempinho. história é bem complexa. Quer que eu conte? Eu conto. Se passou um O que tempinho. acontece? Eu, antes de conhecer a Milena, eu tinha um relacionamento de 5 anos, mas era um relacionamento, né, vai e volta, uma bagunça só. A pessoa não era evangélica. E nesses términos, foi quando eu conheci Milena. Então, assim, eu ainda tinha uma bagagem com a pessoa. Ele não estava bem emocionalmente. Ainda tinha, não estava nem ainda tratado. tinha ali, né, Um laço de uma alma. raiz, com certeza. Tá, e aí quando eu me separei dessa pessoa, eu conheci Milena e fiquei esse tempo todo, 6 meses, né, amor, mais ou menos, a gente teve essa relação, e aí eu ainda estava muito com a cabeça no outro relacionamento. Né, porque 5 anos, envolve muita coisa e tal, e eu simplesmente sumi da vida da Milena, sumi. Logo após que teve relação, a primeira transa, Sim. ele sumiu. Sim. Sumi. Assim, teve uns dias e tal, mas depois eu fui me afastando e de fato E aí sumi. eu mandava mensagem e a pessoa simplesmente não respondia mais. Nossa, que Eu dor, não- né? Foi Legal, horrível, não. horrível. Mas Legal, não. Como é que você se sentiu com esse abandono do Alian depois de saber que você era virgem, tinha perdido a primeira, né? Tinha tido a primeira transe, tinha perdido a virgindade com ele e de repente ele some. Como que você se sentiu, Milena? eu me senti, na verdade, burra, que pode falar a palavra, porque a gente tem as ferramentas, né? Quando a gente aceita a Jesus, né? Pelo menos eu tive assim uma ferramenta muito boa na juventude da minha igreja. Né? Eu vim da Assembleia Saquarema. E lá a juventude era aquela juventude que falava sobre tudo, né? E então assim, eu já sabia, na verdade já sabia o que eu estava fazendo, né? Apesar, né, os dois têm parcela de culpa, né? Não só ele. Eu também, porque eu cedi, né? Chega um momento que você cede, né? Não foi exatamente a força, não foi a força, né? Eu quis. Você não fugiu ali, né? Mas, assim, pra gente entender e pra quem tá ouvindo ou assistindo entender, o que se passou na sua cabeça para que isso acontecesse? Você já estava convicta que Ela você... se sentiu enganada, burra, Não, né? não, para ela poder ter o primeiro relacionamento Sim, sexual. Sim. Entendeu? Sim. Por quê? Por que você isso? concedeu? Ou ele usou alguma artimanha, vamos dizer assim, É. ou você se iludiu achando... É isso que eu quero entender. Sim, pra pessoa eu entender. acredito que quando isso acontece é porque a mulher ela ganha confiança, ela se sente segura, né? Assim, por ser uma pessoa muito mais velha do que eu, né? E todas as pessoas que tentaram ter alguma coisa comigo, no sentido de ficar ou namoros, eram pessoas da minha idade. Pessoas jovens, de 20 e poucos anos, que eu já via imaturidade. E eu sempre estive muito além, né? Acredito que pelas coisas que eu passei na minha vida, eu já tinha entendido que não é isso, não é esse tipo de homem que eu quero. Eu quero uma pessoa que realmente tenha um posicionamento, que seja maduro. E eu encontrei tudo isso no Alian. E ele foi me passando essa segurança. Tanto que a primeira vez, né, que a gente se encontrou, eu já tinha exposto para ele que eu estava frequentando uma igreja, que eu era cristã, e a gente foi para a igreja no domingo juntos. A gente não saía para as coisas do mundo, né? Eu já frequentava aqui. Ele já frequentava a igreja. Ambos eram praticamente Aí, eu tava me afastados. firmando, mas Mas você acaba ganhando confiança, porque você vê, nossa, é esse o tipo de homem, sabe, que eu quero para minha vida. Ele me traz segurança e é uma pessoa com princípios também, enfim. Só que a gente não estava enraizado em Deus. Eles estavam na igreja. Na igreja. Mas longe de Deus. Longe de Deus. É Esse é isso. o fato. Exatamente. Esse é o perigo, né? Não caia nisso. Mas você se sentiu obrigada a ter que... Não, por conta dele ter mais experiência? sim, na A verdade. gente quer saber se ele te manipulou, é isso? Não. Às vezes a mulher se diz, não, se eu não fizer, Não, ela se ele é sente- mais experiente, ele pode me deixar. Ou então, Isso, exatamente. Foi esse o pensamento que eu Isso. senti. Dele me deixar por eu ser nova, por eu não ter experiência. virgem. Eu já sabia, já que os relacionamentos dele passado eram com pessoas da idade dele. E eu era uma pessoa que estava abaixo da idade. Você nunca pensou em casar com uma dessas mulheres? que eu me relacionei. Era só pra... Não, é engraçado que dos Era- relacionamentos que eu tive, né, sempre foram bem conturbados, assim.
E a Tu minha é um mãe... cara complicado, hein? Não, Olha isso, hein? eu só estava Ela no tá caminho, fazendo por histórico, irmão. Cuidado. Ó, tô já analisando, hein? Olha isso. no caminho contrário. Agora ele tá no New Way, um novo Aleluia. caminho, hein? Então, mas assim, obviamente eu tinha princípios, né? Eu tive uma mãe que me formou, que me mostrou o caminho, né? Mas tu queria ser o pegador. Naquela É, época. né? É. Eu tava numa fase... Não sei. Tava numa eu tô fase- ouvindo. É isso. Vamos falar real. O cara era o pegador. Eu tava numa fase que eu queria curtir a vida. Não, porque assim, na minha época, verdade, assim, ó. pegador, o cara que pegava um monte ao mesmo tempo. Entendeu? Por isso que eu tô querendo... Por isso que eu falei, deixa ele falar, pra mim. Sempre namorei muito. Pegador. Pegou várias. Não importa se era junto, se era separado. Pegava Aí várias. desses relacionamentos todos, minha mãe sempre falou pra mim, filho, Deus vai preparar uma mulher de Deus pra Olha, mãe é algo divino. Mãe sempre Sabe, falou solteiros. Profetizou na sua vida. Sim, solteiros. você. Não, e aí Deus Ouçam me deu seus esse pais. presente, né? Honrem seus pais, né? É. Olha isso, bonita, nova. Gente, mas vamos voltar. Se guardou. Que se guardou. Tá, e aí teve a queda. Caiu e agora? Ficou abandonada, sem virgindade, o cara meteu o pé. Exatamente. E Era aí, castigo de Deus. não, na verdade, eu sabia que era consequência dos meus próprios atos. Você tinha plena consciência? Sim, eu nunca coloquei a culpa em Deus, pelo contrário, eu sabia o que eu estava fazendo, no sentido, claro, tinha esse receio que você falou, ele vai me deixar, ele vai me largar, eu sempre tive isso, nessa... Esse abandono, Essa esse medo do abandono? essa sensação quando eu conheci ele, porque, assim, experiências diferentes, vidas diferentes, momentos diferentes. Ele já estava bem profissionalmente, eu estava apenas estudando, morando com o meu pai, né? Não tinha uma renda, não tinha nenhum trabalho, não tinha nem começado o meu primeiro trabalho. Ele já estava super, né, estabilizado. Então, assim, fases diferentes. Isso te traz uma instabilidade. Você acha, nossa, por que ele está comigo? Né? Essa é a pergunta. Por que ele... Eu lembro que ela falava assim, depois que a gente, né, atua e tudo mais, ela falava assim, olha, você tem certeza? Eu não sou formada ainda. Gente, ela se colocava assim como se você não estivesse à altura dele. Eu ia falar assim, querido, você tem Eu tô noção do que fazendo você está levando? faculdade O que você ainda. está ganhando? Sabe aquela pessoa que não sabe seu valor, né? Sim. É isso. Eu não trabalho, meu pai que me sustenta. Tá, mas eu sei o que eu quero. A gente vai chegar nesse ponto aí. Mas engraçado, não sei se eu... Né, vou falar. Essa questão para a Milena da sensação de abandono, eu hoje, né, casado com ela, eu vejo como foi difícil para ela tudo isso. Né? Então, hoje eu tento ser o melhor marido possível para ela. E você, amor? Porque eu sei que Deus vai me cobrar isso. Né? E a gente tem que fazer o nosso melhor por elas. Porque ela também teve uma fase difícil na vida dela, quando ela perdeu a mãe dela. Olha o abandono aí. O abandono, Que ela... aos 14 ou 15 anos, né, mãe? Não, foi 18. 18 anos, perdão. 18. Então, ausência Não de tava, mãe, tava até recente. de vó, o pai não era muito presente na vida dela, e aí depois que a avó e a mãe faleceram, ela teve se sentir obrigada a morar na casa de uma amiga, de favor, e ela estudou muito e passou no Enem, e hoje ela já está na UERJ, né, se formando em nutrição. Graças a Deus. Mas assim, você vê que ela teve essa ausência. Sim. Né? E aí eu chego na vida dela, faço tudo isso e vou embora. Óbvio que ela remeteu a toda a dor, Sim, né? O abandono que ela já tinha sofrido. Exatamente. E eu acho que Lobo essa mau questão, você. Essa questão da ausência, né, da figura materna e paterna é muito importante. Sim. Mas e aí, depois da queda, vocês aí vieram parar aqui? Aqui? Não, Aí vocês se separaram. Isso, aí nos separamos, enfim, e aí eu voltei, de fato, a me firmar na igreja, né? Aquilo, na verdade, foi uma oportunidade para que eu estivesse, assim, me reconectando com Deus, porque
eu estava afastada, claramente, né? E eu entendia tudo que eu estava fazendo. Mas a partir desse fato, desse acontecimento, né? Eu voltei a frequentar uma célula nessa igreja, né? Que já tinha célula de jovens da minha idade. Isso foi maravilhoso. Eu tive um espaço ali para poder desabafar, para poder falar, e eu fui muito bem acolhida, recebi palavras. Você foi cuidada, né? Fui cuidada, Amada, né? Foi poderoso esse momento, eu tô até arrepiada. Porque foi incrível, incrível o cuidado que eu recebi. E a partir disso, eu encontrei forças. E foi muito rápido. Assim, muito rápido mesmo. Eu nem imaginava que eu ia me recuperar, mas é como ele falou, eu já tinha perdido a minha mãe. Então, se eu perdi ele, eu achava que o mundo ia acabar, mas não acabou. Ele não era tudo Você para mim. sobreviveu. Eu sobrevivi. Mas rapidamente você voltou pro caminho. Acho Sim. que é isso que fez a diferença. Quando você Exatamente. entendeu que você pecou, que você se afastou da presença de Deus, você fez o quê? Opa, deixa eu voltar pro Exatamente. caminho, né? Ou eu tinha apenas duas opções. Ou eu voltava para o caminho e me consertava, ou eu me afogava totalmente. Porque você tem essa opção de você continuar no mundo e ficar com um, e ficar com o outro, e ele não ser o primeiro da minha vida, e ele ser apenas mais um. E eu não queria isso, eu não queria que ele fosse apenas mais um, né? Então, eu decidi voltar para Deus, né? E foi assim, foi maravilhoso, e Deus falou comigo de forma tremenda, e eu me senti super mais forte, mais confiante. E ele viu essa mudança em mim, né? Assim que ele, depois de alguns meses, né? Quando ele pediu para voltar, ele viu, nossa, você tá bem, né? Vocês ficaram quanto tempo separados? O lobo mal vem, né? Faz mal, depois sai e volta, quer encontrar, né? Sopra, né? Sopra a casa. Acho que Eu foi não quase... lembro, não, mas assim... Foram poucos meses? Não, lembro. foi bastante. Foram muitos? Foi Eu no sei que- ano Eu seguinte. sei que para ser bem mais específico, eu sumi da vida dela para voltar com a outra. Com a ex dele. Aí cheguei lá... Foi porque ela te viu bem, né? Você claramente... Olha, fala aí, ela te viu bem e falou, vou pegar de volta, agora tá bom de novo. Agora que tá eu fui atrás. E aí... Ah, Não, eu fui Mas atrás. E você aí não- eu cheguei lá e passou-se um tempo, falei, não é isso que eu quero. Né? E o meu pensamento e o meu coração estava nela. E aí eu lembro que eu conversava muito com a minha mãe sobre isso, e a minha mãe falava, filho, você tem que orar por isso. E outra, você tem que se firmar no Senhor. Não adianta nada você querer as coisas de Deus, mas não estar com Ele. E aí eu comecei a frequentar a IBA, e eu lembro que no janeiro de 2020, janeiro de 2020, eu falei, Senhor, aqui, eu fiz um propósito com o Senhor, eu falei, eu vou voltar a ser dizimista fiel. Eu vou voltar a honrar teus princípios, a tua palavra, e dali eu comecei, Sem ela, foi uma decisão ela. sua. sem ela. Deus estava me tratando de um Aham. lado, É. naquela igreja, e Deus estava tratando ele aqui nessa igreja de forma particular, específica. Então, ambos estavam sendo tratados de forma separada, mas ao mesmo tempo. Aí, quando eu falei assim, agora eu sei o que eu quero, já com 30 e poucos anos, né? Eu sei o que eu quero. Nunca é tarde, né? Nunca é pois tarde. Agora, né? Agora vamos começar o processo de reconquistar. Porque não foi fácil, eu machuquei ela demais. E aí a gente se encontrava na academia, né? Foi onde a gente se conheceu, na academia lá perto de casa. E aí eu tentava ir nos horários que eu sabia que ela ia. Eu nunca encontrava ela. Bem intencional. É. Ele estava marcando Um território. belo dia, eu fui correr com meu irmão em volta do Rio Centro ali, né? Aham. E eu encontrei ela passando de bicicleta. Ela gostava de andar de bicicleta e tal. E eu parei para falar com ela, e até que ela foi simpática comigo, parou, foi educada, ou seja, ela já estava Já bem. curada, gente, curada. E aí eu falei, pô, vamos conversar e tal, e não tinha conversa. Dá Eu- bem, né? quando eu tentava Foi entrar nesse difícil assunto, para ele, né, não tinha Milena? conversa, Foi não bem tinha conversa. difícil, gente. Ah. E ele teve que. Na verdade, eu bloqueei vários números, né? Porque ele me mandava mensagem do celular da mãe dele, do dele, depois pegava do irmão, depois pegava da Virei sobrinha. adolescente. quero um na rua. Virei adolescente. Bloqueava Aqui todos. rapidinho. Virei Tá. adolescente de novo. Correndo atrás do prejuízo ali E eu que já ele tinha estava, eu já causado. estava decidida, eu sabia que não era isso que eu queria. Eu falei, não é Aí, isso, um né? belo Essa dia, pessoa que eu eu lembro disso. Não sei se você vai lembrar. Eu apareci, ela morava no 5º andar. Só que é um prédio alto, né? São 10 andares, né? Não lembro. E aí ela apareceu na janela e eu, joga um papelzinho com teu telefone novo.
Isso depois de muito tempo. Ah. Eu falei assim, Fala pra galera ouvir aqui. Você tava na rua? Hã? Tava Fala na mais rua? alto, É. fala mais alto. Sim, Fala sim. mais alto. Eu falava pra ela, joga o papelzinho com seu número novo. Lá de baixo, Lá andando de pro baixo. quinto andar. Exatamente. Gente, E ela, que você é cena. doido, o que você tá fazendo aí? Vai embora. A gente já conversou sobre isso, não vai rolar mais nada e tal. Ah. Aí, acho que o Espírito Santo tocou nela, ela jogou o papel, o número novo. Eu joguei. Aí eu falei, E nessa hora eu pensei assim, gente, depois de tantas vezes que eu já bloqueei, mandei mensagens assim, bem curtas e grossas, sabe, desaforadas. Que ele merecia. Sim. E eu pensei assim, poxa, já estava mais do que na hora dele desistir, né? E como ele não desistiu, Tinha foi uma até- frase, e e foi tinha uma até na- frase que eu falava muito pra ela, depois que eu É. comecei. Eu falei, você é a minha certeza. Falava isso direto pra ela. e aí Você eu é a minha certeza. Eu quero me comecei a casar com entender a você. mudança que estava acontecendo. E, na verdade, o que me fez dar oportunidade para conversar com ele foi ele falar que estava posicionado agora na igreja. Você acreditou nisso? Acreditei, porque ele falou sobre o dízimo e ele falou sobre princípios que ele estava seguindo, né? E aquilo me impactou de uma forma tremenda, porque na verdade era sempre isso que eu quis, alguém que tivesse a mesma visão que eu, né? E que tivesse ali focado, primeiro Deus. Então, como ele estava priorizando Deus e eu vi uma postura assim muito mais madura nele, né? Eu falei, vou dar uma oportunidade, né? Isso, E aí o a que gente- fez você mudar, né? E ter a certeza de que era a Milena, a mulher, que tu tinha que casar? Eu acho que é, como a gente estava falando aqui, né, de princípios, né? É difícil hoje você encontrar isso, uma pessoa que se preserva, uma pessoa de Deus. Você olhou ela com um novo olhar, né? Eu olhei e falei, gente, é a mulher que eu sempre pedi ao Senhor, né? Que tava ali na tua frente desde o início. Sim, sim. Entendi. E engraçado, né, que a gente às vezes especifica como a gente quer a pessoa. Funciona isso, é verdade? Funciona. Tu pediu? Eu quero uma mulher, ó, É. eu quero uma mulher morena, de cabelo preto, que tem um pezinho lindo, que ela tem um pezinho lindo. Ai, ele gosta de pé, Pezinho gente. lindo. Gente, olha isso. Eu pedi exatamente isso. E Deus me deu essa Galera, começa a pedir a Deus, né, Especifica. detalhadamente. Específica. A Bíblia Também gosto de fala, ter, irmão. a Bíblia fala que você, ó, até desconcertei. A Bíblia fala que a gente não sabe pedir, não é? Então, por favor, coloquem a O Léo sua. tá se escangalhando ali, ó. Jesus amado, gente. Vamos voltar. Então, e aí eu percebi, né, que seria a mulher com quem eu deveria me casar. E não foi fácil, né? Esse processo todo de reconquistar. A gente machuca, né? E depois a gente machuca, acha também que a pessoa tem que aceitar. E não é assim, né? Tu machuca, e depois tu quer dar uma rosa e tá tudo bem? Não. Não é assim, não. Foi um processo. Foi. E aí, nós tivemos a oportunidade de viajar. Nós fomos de carro para a Bahia com um casal de amigos meus, né? Na verdade, ela conhecia muito pouco, mas já conhecia, né? Não tinha muita intimidade. E fomos. E lá eu pedi a Milena em noivado, né? Foi, amor? Foi Sim. lindo. A volta foi tudo bem, maravilhoso. bem. A volta do Ele namoro. voltou, Você achou que era um homem transformado, um homem Sim. que de fato estava vivendo ali no caminho do Senhor e você já estava também vivenciando isso. sim. Tá, em love, a parte do noivado foi perfeito. Foi pedido em casamento lá na Bahia. Sim. Você ajoelhou? Sim. Pô, é Tem completo, vídeo? Foi serviço completo. Tá, entramos na parte do Na noivado. frente de todo mundo ainda. Isso. Era o mínimo, Porque tá né? dentro de um parque Era o aquático. mínimo. Aí, tem isso lá? Tem. A gente pode, Tem. com verdade, ir, né? Que a gente já, já tá interessado em viajar. Eles não têm filho ainda não, tá? São recém-casados. Mas vai, fala. E aí? Tudo maravilhoso. Isso. Tudo bonito. Ficamos noivos, né? E na verdade, antes de noivar, né, quando ele me reconquistou, ele só falava em casamento, né? Ele só falava no futuro e isso também acredito que é mais um sinal de uma pessoa que está agora posicionada, né? Uma pessoa que agora tem uma visão de futuro, porque antes ele não. Na verdade, eu percebi os sinais, gente, eram nítidos. Antes ele não falava de casamento, ele não falava muito Só dessa queria o questão. prazer. Exatamente, dessa questão de igreja, de
de se posicionar em Deus. E depois, não, ele veio super decidido, Sim. né? Então, o que você está falando é que sempre, né, há sinais. Sim, Você está se relacionando com com alguém, certeza. né? Fique atento aos sinais que a pessoa está dando. É isso que está dizendo aqui pra Exatamente. gente. A Fique atento. importância, né? Exatamente, para você ficar ligado em tudo, tanto para os sinais que são positivos quanto para os negativos. Sim. Sempre vai dar sinais. Sempre vai dar sinais. Então não tem essa de, eu não sabia. Não. A gente que não quer olhar A gente ali, não quer né? ver, né? A gente Tira não as quer- vendas. Exato. Tá. E aí? Mas uma pergunta. Quando vocês voltaram direitinho, a relação sexual cessou ou continuou? Continuou, porque, na verdade, acho que a gente deveria estar com esse propósito, sabe? De se guardar, Acho que isso daí tem que ser meta do casal, sabe? Não pode ser apenas, tá bom, vamos fazer isso, vamos Quando fazer. começar a namorar, tem que traçar esse objetivo e falar, ó. Exatamente, tem que ser a meta, porque a gente já tinha feito antes, né? Então, tipo assim, continuar tudo bem. É, Era isso? Mesmo vocês estando a gente já vivendo ali uma conhecia. intimidade com Deus, um novo tempo em Deus, um novo... Foi bem difícil, né? E a gente sabe que é difícil esse se guardar, né? uhum, Mas é possível. É possível. possível. É possível. Muitos possível. casais a gente acompanhou que eles fizeram, já tinham tido relação sexual anterior, sim. reconheceram que estavam em pecado e eles fizeram o voto do pacto de pureza Sim. e não se contaminar. Temos também, né? Sim. Mas não foi o caso. Vocês Conhecemos. continuaram tendo relação Mas a sexual. gente tentava não ter. É, né? a gente lutava contra isso. era na verdade uma luta e acho que por isso que eu falo sobre você traçar como meta, né? Porque ambos têm que estar dispostos a isso e lutar por isso, Sim. né? Não adianta só um querer, né? E o outro ali tá no momento de mais fraqueza, vamos. Não é assim, né? Então, ambos têm que estar firmados, colocar isso como meta e a oração do casal, oração juntos, sabe? Não a minha oração individual. Oração junto. O que Mas você o fala quê? sobre No isso? namoro ou no No casamento? namoro? Ou no casamento? No namoro, no noivado. Na verdade, né, a gente já estava noivo. E acho que a gente, quando a gente, por exemplo, a gente vai se encontrar, a gente vai sair, vai no cinema, vai a qualquer lugar. Eu acho que a gente tem que estar sempre ali Com o mesmo encontrando propósito? no mesmo propósito, encontrar uma oportunidade de orar juntos, né? E isso, acho que acredito que blinda o casal, né? Quando que chegou o namoro a três no relação de vocês? Foi antes, depois ou nesse meio aí? Namora Foi- 3 era um culto. Pra você que tá assistindo não pensar que a gente tá falando de safadeza aqui, tá? Namoro Namora a três três. é Deus no centro do relacionamento. É aquele Homem, que fica mulher ali no e meio, Deus. entendeu? Impedindo que você Isso, caia. é a isso. coluna. Foi nesse meio, né? Porque a gente tinha acabado de ficar noivo e assim que a gente ficou noivo, ele falou assim, vamos se firmar na igreja, né? E eu até falei com a minha antiga líder da antiga igreja e ela falou, olha, vocês não podem ficar em igrejas separados. Orem e veem qual a igreja que vocês vão frequentar juntos. E eu orei e me senti muito mais confiante, a questão de afinidade também, de continuar, quer dizer, de caminhar na atitude. Que era a junto com igreja ele. dele. Exatamente. Então eu vim pra cá. E quando a gente veio pra cá juntos, a primeira coisa que a gente fez foi procurar um gabinete, né? E o pastor que estava disponível, ele nos orientou, nos encaminhou para uma célula. E através dessa célula, que era uma célula também que tinha alguns jovens, né? Nem todos, mas tinha alguns, a gente conheceu o Namoro a 3, que era um culto, né? Voltado para casais, fala sobre relacionamento, né? Que era todo sábado. E a partir dali, né, nesse culto, foi divulgado o curso One. E a gente começou a fazer o curso De nessa época. namorados e noivos. Isso. E aí? Aí vocês vieram pro curso Sim. e aí vocês aprenderam que orar juntos gera intimidade. Intimidade. Exato. Por isso que a gente não é a favor da oração juntos enquanto estão namorando. Sim. Porque gera intimidade, Gera intimidade, física e espiritual sim. também, né? Um Que o- pode ficar dependente do outro. Exato. É. Oração é se conectar com Deus, né? A oração é você falar com Deus. E você Exatamente. falar com Deus, estando com o seu namorado, você está trazendo seu namorado, trazendo intimidade. Então a gente tem esse cuidado de orientar para que não orem juntos, para não gerar intimidade física e emocional um com o outro, mas somente com Deus. Aí tem aquele Exatamente. talibã, mas não pode orar. Pode, irmão. Vai Ora lá. na igreja. Todo domingo tá na igreja, Isso. senta um do lado no banco do outro, tá orando Isso, junto, né? isso. Se separar pra orar. Sim. E o curso One transformou a vida de vocês? Transformou, foi maravilhoso. Confrontou?
confrontou muito. A gente... Quer falar, amor? Não, pode falar. A gente... como ele estava falando, né, amor? Sobre a questão de achar que já está preparado, né? Você já achava que estava não. pronto para casar? Né? Porque eu achei que eu sabia de tudo. Sobre Cara mulher. experiente, Sobre mulher, sabia tudo o sobre pegador, mulher. né? Não, sabia tudo sobre Sabia Tudo mulher. sobre relacionamento. Tudo sobre Nada. relacionamento, sabia tudo. Conta, eu conto pra ele. Nossa, Quantas Eu- faculdades? Tudo eu furada. fui- e ainda estou sendo, né? Ah, Desconstruído, né? amém. Porque é desafiador, mas é bom demais. Eu acho que assim, eu nunca fui tão feliz e tão realizado e tão conquistador depois que eu casei. Amém. As bênçãos chegam, Amém. Amém. Olha, milagres acontecem. amém. Então é possível para você, assim como, né, o Alian está trazendo aqui, se você teve uma história de dor, uma história de erro, né, um mau começo, que ele está dizendo que em Deus, né, no caminho, o caminho que é Jesus, é possível você recomeçar e da forma certa. É isso? Com certeza. Dá essa oportunidade ao Senhor Jesus, né? Sim. Exatamente. Porque quando ele entra, ele faz tudo novo. Né? E ele mesmo fala, né? Eu não me lembro mais do que você fez. Uhum. Né? Então é muito bom servir esse Deus por isso. E o curso One foi desafiador. Foi. Né? Eu aprendi, a gente até pegou o... Foi ler lá o material de novo? Lógico, né? Nossa, que bom! Foi E tão bom fazer relembrar. isso, né? Porque a gente Aham. lê algumas coisas, é verdade. Né? A gente vai relembrando da importância do que está escrito ali. E uma coisa que me marcou, que eu li essa semana aí, foi que nós, antes de entrarmos num relacionamento, nós precisamos ser pessoas saudáveis. Uhum. Coisa que eu não era. Exato. Sim, né, você estava totalmente adoecido emocionalmente, né, se relacionando com muitas mulheres, deixando parte de você, Sim. porque todo ato sexual é um laço de alma. Você deixa partes e traz Exato. parte da pessoa que você está se relacionando. Né? E com isso você feriu ela ficou ferida também e emocionalmente também não estava ali pronta e saudável Sim. para se relacionar. Exato. E aí você entendeu isso dentro do curso, né? Que você Sim. tem que estar inteiro, saudável, você Exato. está ali inteiro, você está ali, né, pleno e consciente de que, que Deus te fez completo. Não é o outro que Exatamente. Você completa. falando nisso, Exato. eu lembrei também de uma outra passagem que está lá, né? Uhum. Que fala que Deus, quando ele criou Adão, ele fez um ser completo. Sim, Né? Adão não carecia de nada. não, Porque nem se de nós Eva. somos a imagem e semelhança do Pai, a Milena não precisa do Alian para ser feliz. Ela é um ser completo. Sim. Né? Assim como Adão Sim. era, assim E como eu sou. com upgrade, irmão. Fala, qual é o upgrade que Deus deu? Pô, Deus Fala. colocou airbag duplo, É isso. entendeu? Com É certeza. uma Ele versão É melhorada. verdade, é uma isso aí. versão melhorada. Tá, e aí o curso One transformou, ensinou, foram pro muito. casamento. Sim. No casamento, a gente esquece, né, de algumas coisas que foram faladas, porque casamento é aquilo, é vida real. Agora vai viver. Antes era o quê? Teoria. Ah, então quer dizer que o cara que fez o curso One vai casar, ele já esqueceu o que ele aprendeu. Não é isso? Não Não necessariamente. deveria. Aham. Acontece até na vida secular, tá? Exatamente. Depende de quanto tempo você fez o curso antes de casar. O quanto você se empenhou, De né? quanto você se empenhou. E o quanto vocês buscam estar sempre relembrando e alimentando É a aquilo. manutenção. Exatamente. Porque Aí senão a gente Desculpa cai no te cortar, esquecimento. Uma coisa importante nisso daí, que o curso trouxe pra gente, é a questão da comunicação. Sim. Honestidade e transparência. Falaram isso, né? Sim. A importância de Comunicação. Conversar e, sobre tudo. e era uma dificuldade nossa, desde o começo, a gente conversar sobre tudo. Só Por- queriam se pegar, como é que é conversar? Exatamente. Sabe esses relacionamentos que você... Encostou. Exatamente. Só quer partir, vambora. E Uhum. o que é o principal, que é você, de fato, conhecer aquela pessoa que você vai viver para a vida, né? Isso deixou a desejar. E depois do curso, a gente percebeu a importância disso. Então, no curso, a gente começou a desenvolver a comunicação. E
já era bastante desafiador, né? Conversar sobre Quantos filhos, como a sobre criação planos dos filhos. futuros, sobre onde quer morar, sobre aonde quer chegar. Exatamente. Isso foi muito importante. E ainda é, né? Porque a gente conversa Sim. sobre muita coisa ainda. Sim. Tá. E aí vocês esqueceu, não colocou isso em prática. Exatamente. Quanto tempo vocês estão? Um aninho, 9 aninho. meses. Chegou nem a 2 anos ainda. Primeiro ano é lindo, maravilhoso, se pega de manhã, de tarde, de noite. Só que não. Só que não. Porque Ah. foi o que já foi falado aqui antes, né? Foi. Você até falou muito bem sobre isso. Quando é proibido, né? É mais gostoso. E aí o inimigo tenta fazer com que você quebre esse princípio, que é muito importante para o Senhor. Mas depois que você casa, ele tenta afastar isso do casal, O sexo. o sexo. E a gente se afastou por um bom tempo, né, E amor? a gente passou por momentos difíceis nessa área. Vocês estavam casados. Recém-casados. Recém-casados. Casados. Vocês tinham ali A né, liberdade que a gente não a tinha. liberdade, né, a liberação do Senhor sobre a prática do ato Engraçado, sexual. A gente não contou aqui, mas quando a gente ficou noivo, ficamos noivos e tal, ela morava no pai dela e eu na minha mãe, mas depois que a gente casou, nós fomos morar na casa dos meus pais. Isso. Era um apartamento com 2 quartos e o nosso quarto era colado com o quarto dos pais dele. A gente tinha Isso liberdade dificultou. alguma. Dificultou muito a nossa vida Vocês tinham o quê? sexual. Vergonha? Vergonha. Medo de ouvir vocês tendo Sim. relação? E era bastante constrangedor, né? Assim, eu não estava assim no meu ambiente, né? Ele estava no habitat dele, porque aquele era o quarto dele, Sim. né? E era a família dele, né? Não que não fosse não que não fosse a minha família agora, né? Porque é a minha família, mas tudo era diferente, né? Por que Convivência, foram morar na casa? Questão financeira? questão Sim, porque a financeira. gente tinha acabado, assim que a gente se casou, né? A gente conseguiu comprar o nosso imóvel, então não Graças tinha a Deus. condições de pagar o financiamento e pagar um aluguel. E aí meu pai falou, filho, fica lá, né? Vocês vão ter mais recursos para investir na obra. Sim. E E a foi minha maravilhoso, obra- assim, né? Eles Nesse quererem- sentido financeiro. É. Sim, acolher. A minha obra quem fez foi eu. Assim, eu e um amigo. Porque o apartamento foi entregue no osso, como eles falam. Não tinha nada. Meu Deus do céu, a gente compra. Tu vai lá, tá tudo mobiliado, bonitinho, tu acha que vai ganhar aquilo, né? Exato. Nossa, eu Então sou... preste atenção, fica ligado. Olha, mas assim, foi... Quanto tempo vocês ficaram morando na casa? 1 ano e 2 meses. Esse 1 tempo ano e 2 todo. meses. Nossa, que dificuldade! Vocês acham que todas Bem. essas dificuldades que vocês passaram, né, que vocês estão superando, foi devido às escolhas ruins, às escolhas que não tiveram a bênção de Deus? Olha, eu acho que muito tem a ver com a minha bagagem. Né? O seu com passado? com os laços que eu tive no passado. Né? É importante falar disso. Tanto que no curso a gente aprende a orar por isso e quebrar Sim. esses laços. E, inclusive, se lembrar do nome, orar e pedir que o Senhor quebre esses laços Sim, sim. com aquela pessoa O específica. laço de alma é quebrado através da oração, da É. confissão. Então, acho que essa minha bagagem foi muito ruim para esse início. Entendi. Né? Foi muito dificultoso. E a questão também, por exemplo, agora se a gente falando sobre isso, eu me lembrei, né? Eu fui nascido e criado ali. Aquele quarto foi meu quarto desde a infância. Ali eu já tive outros relacionamentos. Então você tinha relação sexual dentro da casa dos seus pais, dentro desse quarto, Sim. que foi morar com a sua esposa. E a gente Olha- não olha orou. a gravidade disso. Sim. E a gente não orou, né? Antes Sim, né? de morar A ali. gente não tinha ainda esse Não entendimento. consagrou. A gente ali. nem tinha- eu nem, na verdade, eu parei pra pensar nisso Eu agora. também parei pra pensar isso agora. Porque a gente não tinha esse entendimento. Não tinha, era o leito, não era um leito sem mácula, sem mancha. Sim. Olha Então como, foi. né? Tem um peso Sutil, espiritual muito as grande. coisas- a coisa é muito sutil. E aí a gente tenta alertar, porque quando a gente fala quando a gente tá Quando a gente orienta, o né? casal, não vai morar com os pais. É. Não é por maldade. É porque Os pais gera. não fazem. O relacionamento com os pais, com o recém-casado, não é por maldade, ele não quer atrapalhar o casamento, mas é diferente. Sim. E até mesmo você também não se sente dono daquilo ali. Então, interfere nas suas decisões, na sua vida.
Então, é muito importante esse relato de vocês, porque tem gente que acha que é tranquilão. Não, não é não. E não é tranquilo. É Não é. difícil, não Por é? mais que seu pai seja maneiro, sua mãe seja Sim. super legal, vai te tratar no É colo, doloroso, mas não é né? mesmo. Muito difícil. Você se sentiu violada ali, né? Exatamente. Invadida, nossa. Era sempre... Pra mim tava tudo bem, mas pra ela era Exatamente. Foi muito Bem difícil para difícil. ele me entender e a gente tinha muito choque, muito conflito por conta disso, por conta de ser recém-casado, por conta de estar se conhecendo. A gente não podia conversar. Que Exatamente. dava pra ouvir? Dava. E assim, às vezes, né, todo casal tem, não é discussão. Não, é não podia nem discordância. brigar ali. É Não discordância. podia. Por Por E o quê? casal precisa Que eles discutir. ouviam? Não, e assim, a gente podia conversar, e eu falava assim, Juliana, fala baixo, você tá falando alto. E eu me sentia como, e gente? ela Doida Tá pra querendo gritar gritar. ali, né? Exatamente. Doida pra pegar Exatamente. ele. E não podia nem brigar. Não podia. E aí? Eu tava Não, muito assim, contrariada foi nesse difícil. sentido. Fui muito contrariada. Isso dificultou mais ainda? Dificultou muito. Isso gerou muitas marcas, né, no nosso casamento já no início, né? eu E não a queria gente mais ouvi-la. A gente Foi foi bem se difícil. distanciando, de fato, né? Porque eu sempre achava que ele estava a favor da família, enfim, e contra mim, e eu estava ali como uma estranha, como uma indivídua que foi inserida naquele contexto que não é tinha seu, pertencimento nenhum. sem pertencimento, sem aquele sonho, porque eu sempre tive esse sonho, me casar. Meu sonho sempre foi casar. Me casar, ter a minha casa, ter o meu lar, cuidar das minhas coisas, sabe? Ter as minhas louças, fazer a minha mesa para a gente tomar um café. Sempre. Não tinha. Isso era algo que você sonhava, que você Sonhava. queria, que não aconteceu. Não aconteceu. Foi, assim, frustrante, mas, ao mesmo tempo, aquela maturidade gritava e falava, não, ele está fazendo isso pelo seu bem, porque vocês, afinal, vão ter o quê? O seu imóvel próprio. A gente não vai morar de aluguel. Então, eu sempre pensava nisso. Ele está fazendo pelo nosso bem. E, de fato, estava. Né? Os dois não sabiam, na verdade, o que estavam fazendo. A gente não sabia o que ia gerar morar com os pais. Né? Se fosse preciso, talvez a gente tivesse se apertado mais um pouco e morasse de aluguel, com certeza. Mas naquela que fosse hora... um quartinho, mas que fosse só vocês dois. Exato. E quando que vocês perceberam, de fato, que vocês estavam vivendo um relacionamento abusivo? Eu acho que tudo começou nos meus pais, no quarto. Foi lá. Porque a Milena queria falar e, gente, ela só queria falar, mas eu não entendia isso. E ali era o meu ambiente, meus pais estavam ali e eu falava assim, você está falando alto, você não precisa falar nesse tom. E aí você, cara, aquilo ali vai reprimindo. começando a oprimir a pessoa. Então, chegava um momento que ela queria falar alto e eu falava mais alto que ela. Pronto. E ali a gente Começou se agressão perdeu. verbal. Agressão verbal. Ali a gente se perdeu, assim, na parte verbal. Porque Ofensas, xingamentos. chegou a esse ponto. Chegou a esse ponto porque eu queria falar mais alto que ela queria falar mais alto que eu, e como o Douglas falou, é sutil. Só precisa de uma centelha, assim. Né? E se a gente não tiver realmente alicerçado com o Senhor... porque Acompanhado, assim, eu orientado. acho que nós aqui, nós não somos diferentes de ninguém que está lá fora. A questão é que a gente tem o temor ao Senhor e tenta... Nós temos a seguir palavra, né, o como caminho manual da que vida. é a verdade e a vida, a Sim, palavra. Sim. Né? Porque todos nós estamos suscetíveis a cair em um Sim. erro. Né? A palavra fala para a gente Todos nós. vigiar, cuidado para não cair. Sim, cuidado O tá Senhor em nos pé, não alerta cai. sobre isso. Mas assim, o pontapé inicial foi ali, né, amor? Acho que ela se sentia muito oprimida, Muito. E eu, não ouvida. exatamente. Assim, não tu é compreendida, meu não esposo, tu ouvida. tem que me ouvir, cara. É, homens E- têm que e ouvir pra as mim- mulheres, Eu as não tinha esposas. esse entendimento, foi difícil. E pra você? E para mim aquilo tudo não fazia sentido, porque na verdade a gente tinha feito o curso, né? Então assim, Tinham a aprendido gente tudo. tinha aprendido tudo e eu sempre enfatizei muito, até antes da gente casar, a questão da comunicação, né? E a gente estava em fases diferentes. Então ele estava focado muito na questão financeira.
aquela questão de provedor. Não só financeira, né? Eu estudava igual um Não, doido para então, concurso. é isso que eu vou falar, amor. Essa questão financeira, então, é o provedor. Então, ele só pensava no nosso futuro, né? De, eu quero te dar o melhor, eu quero te dar o melhor. Eu entendo que, sim. Mas esse não era o melhor que você precisava e queria naquele não era momento. isso. Então, eu entendo a questão dele estudar muito para concurso e ele, tipo assim, era automático, né? Chegava, tomava café, sentava, estudava. E ele numa mesa e eu em outra, um de costas para o outro. Olha né? o afastamento. Um afastamento. De vocês. E era assim todos os dias. E às vezes eu queria me virar. Claro que não ia ter sexo assim. Exato. Né? E eu queria me virar para conversar e não era nunca o momento. E quando era o momento, ele estava cansado e queria dormir. Então, assim, eu me sentia. Eu só queria gritar, exatamente como você falou, só queria gritar. E isso foi gerando, né, uma ira, uma raiva dentro de mim, né, a ponto de explodir. E ele, né, não tolerava. Claro que ele não ia tolerar isso, né? Eu desrespeitando ele e ele me desrespeitando. Então, né, era aquela guerra. Quem grita mais alto, quem fala mais alto. Essa questão de provedor, a gente tem uma bagagem, né? E eu sempre, eu me espelhava muito no meu pai. Meu pai ele não é cristão, né? Mas ele sempre foi um provedor, assim, nunca deixou faltar nada pra gente. Eu acho que Você reproduziu o que você aprendeu. Exatamente, isso dele, Uhum. né? E sobre essa questão dela falar de vontade de gritar, eu lembro de um momento, não sei se você vai lembrar, a gente estava ainda na casa dos meus pais e aí tava assim um negócio, sabe, a gente se sentindo oprimido e eu falei, amor, vamos dar a volta. E ela tava assim querendo chorar. Eu lembro que eu peguei a moto e a gente estava passando ali pela Praia do Recreio, ela na moto. Lembra disso? Uhum. Ela deu um grito na moto. Eu gritei muito. Mas um grito, assim, que eu me assustei. Botou pra fora, isso? Mas um grito, assim, que eu olhava essas pessoas olhando. Eu andando na moto, eu fiquei, assim, assustado, assim, minha carne, assim, tremeu. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Sim. Vocês não tinham noção da gravidade do problema que vocês estavam assim, vivendo? A guerra espiritual, sabe, fortíssima. Tremendo, tremendo. Sim, algo muito pesado. E aí eu parei a moto e ela chorava muito. E aí a gente foi, né, tendo esse entendimento de que um precisava ouvir o outro, né, sentir a dor do outro. Chegamos no nosso limite, né? Foi bem difícil. Quando vocês voltaram, né? O que eu ouvi da Milena, né, para conhecer um pouco da história, essas idas e vindas, né? Vocês tinham entendimento, mas depois vocês não conseguiam sair desse ciclo. Sim. Uhum. A nossa igreja é uma bênção, né? Porque ela deu para a gente todas as ferramentas para a gente poder vencer isso. Primeiro, pessoas, né? Discipulado. Líderes que foram essenciais para a gente. Foi demais. O Tiago e a Priscila, que estão hoje em Brasília, né? São pastores lá, jovens. Foram eles que nos ajudaram muito. Desde o noivado. Muito, muito mesmo. E eles pegaram a fase assim mais difícil, né? Foi. Bem difícil. Quer dizer, Todas as fases são difíceis, Foi. né? Pegaram o início. Houve algum momento agressão física? Houve. Sim. A partir desses desrespeitos, né? Dessas brechas que a gente abria de um gritar mais alto, um falar mais alto. Chegava uma hora que ele queria impor limites, né? Porque eu estava sendo a descontrolada mesmo, porque eu estava gritando e eu nem estava me reconhecendo, né? Então, e dentro da casa dos pais dele, né? Não que Isso tudo acontecendo lá dentro. Lá dentro. Os pais ouvindo e presenciando tudo. na verdade eles presenciaram algumas coisas, né? Mas as primeiras assim eles não sabiam. Sim. Eles ficaram sabendo quando foi o auge mesmo, quando estava incontrolável, quando A gente eles discutiu feio na frente dele. foi feio. Então, assim, primeiro foi sendo esses lances, né? Uma briguinha aqui, outra ali, e eles chegavam, a gente se calava, mas depois ficou incontrolável. E chegou o momento, né, que ele levantou meio que a mão, né, colocando o dedo na minha cara para querer que eu você abaixasse. parasse. Para me controlar mesmo, né, para me conter. Só que eu não consegui me controlar. E aquilo, para mim, eu não sabia, mas era um gatilho para que eu ficasse mais irada e para que eu fosse mais agressiva com ele. Por quê? Porque eu enxergava o meu pai. Quando Seu- meu pai levantava o dedo para minha mãe, ou quando meu pai levantava o dedo para minha madrasta. Você já tinha visto e vivenciado Sim. isso no o relacionamento pai- do seu Sim. pai. O pai e a verdade. mãe tiveram E um você não relacionamento, sabia assim, disso. Mais ou menos, né? Ela falava muito pouco sobre isso. Assim, minha mãe, ela sofreu demais, né? E assim, meu pai,
sempre repetia isso com todas as mulheres, né? Então, sempre teve essa característica agressiva, né? E eu vivi nesse ambiente. Até pouco tempo, né? Antes de eu conhecer o Alian, eu fugia para casa da minha amiga, né? Para dormir lá. Era como se fosse uma válvula de escape para eu sair daquele meio tão turbulento, né? Que eu vivia. Então, eu já estava cansada de viver nesse meio. Né? Eu já vivia aquilo, eu já tinha visto isso, eu já sabia os comportamentos, né? Eu já sabia, enfim, as atitudes, né? Então, eu comecei a enxergar o meu pai e não mais o Alian. Né? Foi quando eu fiquei cega nesse sentido, né? De eu não enxergava mais esse homem que era o homem da minha vida, que era o meu marido, que eu deveria respeitar e cuidar, né? E, enfim, até ali naquele momento me controlar, eu não conseguia. Eu conseguia só enxergar aquela figura paterna que tanto fez mal para minha mãe, enfim. E a única forma era me defender. Então, eu ia para cima. Não, você não vai levantar o dedo. E eu batia na mão dele, e ele não aceitava isso. E ele batia na minha, e foi assim que começou. Né? Aí era um empurrão. Foi começando assim. Então, assim, tudo começou... a gente já sabe, né, do falar mais alto, do tapa na mão, e eu pegar ela um pouco mais forte no braço, falar, para com isso. E a gente sabe que isso se configura uma agressão. Sim. E aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida, né? Porque como eu estudava para concurso, para a área militar, eu falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu vou estragar a minha vida. Né? E estragar dela, estragar o meu casamento. E aí a gente, né, eu acho que isso também é importante, nós nos disponibilizamos a querer ser ajudado. Nós queríamos ser curados disso. Vocês entenderam que vocês precisavam de ajuda. Sim, essa é a nós diferença, queríamos isso. né? E aí a gente começou a buscar as ferramentas da igreja. A gente, sempre que tinha essas questões, né, a gente tinha plena consciência, né, do que estava acontecendo, e a gente sempre recorria para alguém, para um líder da igreja, né, e esse líder nos encaminhou até para fazer um gabinete, e a gente começou a fazer tratamento, aconselhamento, tratamento, enfim. Então, não foi algo que a gente queria ocultar, né, Sim. que a gente queria, vamos deixar aqui debaixo do A gente tapete. pediu ajuda para muita gente. Foi uma galera, uma galera que nos ajudou, e por isso nós estamos aqui, né? Porque a gente quis ser ajudado, né? E porque a gente, graças a Deus, tem uma igreja que se preocupa, que tem ferramentas. Sim. Então, assim... Que ama casais, família, Exato. Casamento. Exato. A gente viu que tinha solução. E a gente continua fazendo a manutenção disso, né? Sim. Que é o nosso discipulado. Exato. Sim. Então, vocês entendem que vocês foram curados para curar? Exatamente. É isso? Sim. A gente faz uma análise aqui das conversas que a gente tem que, para crescimento, a gente tem que ser ferido ou moldado. Sim. Isso dói, isso machuca, mas eu sempre falo que aonde está a ferida é onde entra a luz de Jesus, entra a luz para que outras pessoas, depois que nós somos curados, sejam iluminadas através de nós. Por quê? Amém. Aonde a luz entra, é a ferida que vai levar a luz para os outros. Amém. Então, que vocês possam utilizar isso. A gente vê que há um crescimento de comunicação entre as pessoas, mas ninguém percebe que cada um interpreta de uma forma. Às vezes, o que amor significa para mim não é a mesma coisa que amor significa para a Érica. Tem sentidos diferentes. E aí que está o segredo do casamento. Exato. Teve uma convidada que falou o seguinte, uma falou que o marido deu pipoca para ela, né? A outra, eu não lembro a palavra, que ela falou que... Foi o gesto. O gesto, O né? gesto. Não foi o presente Não em foi o si, presente, foi o mas gesto. o gesto de surpreendê-la com um presente. Isso. Né? Então, assim, para cada um tem um significado. São as linguagens, né? Sim, E sim. de como o outro interpreta o seu gesto. Porque Sim. comunicar não é falar. Ah, lembrei. Comunicar é falar e ter certeza que o outro entendeu o que você falou. Isso é comunicação, não é? No casamento desse casal, ela tinha medo de sair. Porque ela não queria deixar ele sozinho, porque ela ia achar que ele ia ficar chateado. Quando ele percebeu que ela queria sair, ele falou, não, toma a chave.
Ela era para se Claro. alegrar. Nossa, ele me comeu. Não, ela ficou chateada. Porque cada com ele, um- porque ela achou que ele queria estar se Porque livrando cada dela. um Olha tem, isso. cada um tem a sua história de vida, né? Cada um tem as suas dores, cada um tem os seus desafios, as suas questões. Mas que bom que em Deus, né? Nós temos um Pai amoroso, perdoador, que nos ama, que nos perdoa e que faz com que a gente tenha uma nova história. Não livre de aflições, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, Jesus fala isso pra gente. Fala isso aí pra gente. Né? Mas saber que, principalmente, saber que, mesmo através da dor, mesmo através de uma ferida, nós podemos ser curados para poder curar outras pessoas. Então, que bom que vocês estão aqui compartilhando o testemunho de vocês, a vida de vocês. Eu sei que muitas pessoas serão abençoadas, impactadas, né? E também desejosas de recomeçarem em Deus. Sim. Mas antes da gente dar o nosso tchau, vem aí a charmosa, maravilhosa Thay com a pergunta bomba. E aí? Eita, gente, Nervosa, gente. olha, É de verdade, tá? é de verdade. Tem uma pergunta aqui pra você que tá aí em casa se perguntando. Tá aqui. Ainda bem que eu não pergunto, que eu não falei. Não. Eu ia Como falar, mas- sobreviver e vencer um relacionamento abusivo? Vou falar, depois você fala, né? Mas se você quiser. Mas a gente acredita que a gente só consegue vencer qualquer desafio, qualquer maldição, qualquer pecado em Deus. Né? Isso nunca seria possível se nós estivéssemos no mundo sem orientação, sem verbalizar para as pessoas, para pedir ajuda. Né? Acho que primeiro é você pedir ajuda e colocar Deus, né, naquilo. Porque se você não estiver em Deus, acho que você não consegue romper. Né? Você não consegue perdoar, você não consegue se curar, né? Você não consegue avançar. Então, só Deus dá a capacidade para a gente de perdoar um ao outro, porque a gente teve que se perdoar muito, né? E curar essas feridas internas, né? E é aquilo, a gente precisou se esvaziar, sabe? Porque eram duas pessoas cheias de si, né? Então, a lógica do mundo é essa: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Mas a lógica do reino é diferente, é o outro, né? Então, é você aprender a se doar. É você colocar o outro em primeiro lugar e saber que Fazer o outro feliz. Exatamente. Né? A regra do casamento é essa: se case para fazer o outro dando que se feliz. recebe. Exatamente. Né? Então, se eu não quero abraçar, eu vou abraçar, porque que mérito tem, né? Eu abraçar aqueles que me abraçam, eu amar aqueles que me amam. Né? Então, é você começar nesses pequenos gestos a quebrar isso dentro do seu relacionamento, sabe? Tratando um ao outro com amor e respeito. É muito fácil a gente apontar, né? A gente culpar o outro, mas a partir do momento que a gente começa, e a gente aprendeu isso graças às ferramentas da igreja, né? O problema não está no outro. É assumir a O problema responsabilidade. está em você. É aquilo que a gente falou no início, né? Eu sou uma pessoa saudável para entrar nesse relacionamento? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Aleluia. Então, sobreviver e vencer um relacionamento abusivo é estar saudável. Saudável. Né? E o Está saudável. mais importante, que a gente até falou no New Way, quando a gente deu a palestra sobre isso, é que como a gente vence eu vou falar uma palavra técnica, o relacionamento abusivo porque o abusador, ele quebra a sua rede de proteção. Quem é a sua rede de proteção? Os amigos, a família, a igreja. Você falou aqui que teve que procurar ajuda. Então, e vocês falaram o tempo todo que a igreja fornece ferramentas. Sim. Então, Deus criou o homem para solucionar e fazer aquilo que ele pode fazer por nós. O homem Amém. foi lá e criou métodos. Aí você tem os cursos, tem os cultos e as palestras. Só que não adianta ter curso, palestra, se não tiverem homens e mulheres bons. Homens e mulheres dispostos a servir ao outro. Como você falou, né? Primeiro, o outro. Sim. Então, é isso que Deus quer, que nós estejamos disponíveis a servir o outro, porque para isso nós fomos criados. Amém. Já quero agradecer a presença aqui de vocês, do Alian.
né, e da Milena. Obrigada por compartilhar o testemunho, a história de vocês, que Muito nós obrigado. cremos Nós que que agradecemos. abençoará muitas e muitas Amém. vidas. Eu creio. Bem-vindos, né, ao Ministério da Família. Obrigada por também estarem, né, disponíveis aqui a caminhar conosco, né, aprendendo para ensinar a outros. Parabéns Bem. pela coragem, né? Isso aí, obrigada. Muitos Deus irmãos abençoe em muitíssimo Cristo vocês. Obrigado. não tem a coragem de falar, por isso Isso. estão vivendo isso dentro de casa, Sim. tá dentro da igreja. Mas a gente A tem gente está que muito quebrar essa grato barreira. a Deus por vocês obrigado. estarem aqui contando e Nós- testemunhando. Nós que estamos, né, amor? É, Uau! Nossa, muito Uau! E Obrigada. aí, amor, encerra aí o nosso podcast de hoje. Então, chegamos ao final de mais um New Eu. Newcast, gente. Ele tá emotivo, Então, ele vamos tá. Gente, Falha eu nunca nossa, fiz mas isso. deixa aí, hein, Léo? Nunca fiz Deixa isso na aí. minha vida. Eu não gosto de encerrar nada, eu gosto de começar. Ah, tem que ser, e tem que fechar o ciclo, meu amor. Então, esse negócio de fechar o ciclo é complicado. Vamos lá, vou te Mas ensinar. vamos lá. Chegamos ao final de mais um New Way Cast. Você Isso. pode nos seguir lá através do @souneway e acompanhar também nas redes sociais do Ministério da Família, tá? Isso Muito obrigado aí. pela sua audiência, por estar nos ouvindo, porque Deus vai falar cada vez mais ao seu coração. E a gente se encontra no próximo sábado aqui em mais um episódio do New Way Cast. Meu beijo e até a próxima semana. Tchau, gente! Tchau, galera! New Way Cast. Podcast